Olá, eu sou a professora Michele Silva e na live de hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de como se configura a redação no Enem, ok? Então, na live de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão das competências, né, de como essa redação ela vai se organizar, o que é que ela vai exigir desse indivíduo, né? No caso, você que vai fazer a prova, o que é que você precisa estar ciente desse texto que você deve construir. Então, na tela aí para vocês tem uma folha de redação, tá? Essa folha de redação é referente ao Exame Nacional do Ensino Médio de 2019, ou seja, o Enem de 2019, né? Então, essa é a folha de redação que vai aparecer para você quando você receber sua prova, né? Então, dentro dessa configuração de folha, você deve construir o seu texto, ok? Então, já começa a se familiarizar com essa estrutura e você deve respeitar a questão das linhas, não ultrapassar. Nós temos aí 30 linhas para que você possa construir o seu texto e você não deve ultrapassar essa marca. Então, já começa a se familiarizar com essa quantidade de linhas, ok? Para que no momento em que você for construir a sua redação, você não possa estar colocando muitas coisas, né? Preenchendo bastante o seu texto, para que ele, no momento que você for transcrever na sua folha de redação definitiva, ele fique, né, aí ultrapassado a questão das linhas. Então você precisa atingir o mínimo, né, de linhas que é aceitável para se construir uma redação, desde que você apresente todos os elementos, mas você também não deve ultrapassar as 30 linhas, certo? Então, vamos fazer essa familiarização aí. Ao longo da live de hoje, nós vamos conversar também, né, os elementos importantes que você deve estar ciente dessa redação. Então, no primeiro momento, nós temos essa redação dividida em 4 parágrafos, certo? E... Tem que começar de novo? Não, daí mesmo, você pode continuar. Então, nós podemos verificar aqui que essa redação, ela é dividida em 4 parágrafos. Esses parágrafos, eles estão, inclusive, muito bem delimitados a questão das linhas, né? Então, nós temos aí, até mesmo por uma questão estética, né, do texto, não construir um parágrafo com 3 linhas e o outro com 8 linhas. Então, o aluno que estava fazendo aí essa avaliação, ele também teve o cuidado de tratar sobre essas questões de paragrafação ao longo do texto, de forma que os parágrafos, além de estarem, né, interligados, aí, muito bem conectados, também tem a questão da estética do texto, ok? E aí a gente vai ver aqui a estrutura que é exigida pela redação do Enem, ok? Então, nós temos aqui de elementos aqui que compõem, né, já de forma obrigatória, já vem ali muito delimitado, até uma característica mesmo do próprio texto dissertativo argumentativo, que é a tipologia da redação do Enem, que é apresentar um tema, né? Esse tema é aquilo que o Enem dá para você, aquilo que o Enem traz para o aluno, para o participante. Então, o tema é sobre o que você vai discorrer. A partir desse tema, você vai elaborar uma tese. Então, a tese, ela já é sua. O tema, ele é dado a você, a tese é sua. E você deve trazer essa abordagem de tese através da argumentação. Então, os argumentos, eles vão sustentar a sua tese. Ou seja, os argumentos irão sustentar o seu ponto de vista, o seu posicionamento, ok? É nos argumentos que você vai utilizar a questão dos fatos, das opiniões, os exemplos, você vai apresentar dados estatísticos, você vai mostrar como essa tese, ela se apresenta ali no dia a dia, ok? De forma que você almeje convencer de forma, né, muito bem construída, muito bem coerente e de forma até mesmo científica, né, já que os seus argumentos, eles também
devem ter ali inserido dentro dessa argumentação elementos científicos. Por exemplo, dado estatístico, né? Alguns dados estatísticos, e aí eles levam, né, essa questão de analisar dados, de ter ali algo comprovado, ok? Então, é na própria argumentação que você vai mostrar que você conhece sobre o tema e você vai demonstrar, né, toda ali a sua paragrafação coerente, ali o seu texto muito bem construído, de forma a utilizar o seu repertório de conhecimento para sustentar o seu ponto de vista a respeito de um tema, certo? E aí, a nossa proposta de intervenção. Então, se nós formos pensar, né, de grosso modo, a redação do Enem, ele é dividido nessas 4 partes. O tema, que é dado a você, a tese, que é o seu ponto de vista sobre aquele tema, os seus argumentos, que é como você vai convencer ali o seu leitor através de uma discussão coerente e muito bem fundamentada. Você vai convencer ele a respeito do seu ponto de vista. E como a redação, ela te coloca como alguém que precisa resolver um problema, é aí que vai ser apresentada a proposta de intervenção. Então, no próprio tema, ele já te dá uma problemática social, não é? Então, você precisa, dentro da proposta de intervenção, fazer essa resolução de problemas, ok? Então, é na proposta de intervenção que você vai mostrar ali toda a sua capacidade de resolver esse problema social, né? Essa discussão colocada pelo tema. E aqui eu trago a questão das competências, né? Essas competências é importante você conhecê-las, porque é a partir dessas competências que você vai construir o seu texto. E é a partir também dessas competências que o seu texto ele será avaliado, ok? Então a redação ela contabiliza 1000 pontos, sendo que cada competência dessa ela é avaliada, ok? E você pode conseguir o máximo de 200 pontos em cada competência, né? Então, são 5 competências, 200 pontos para cada, ok? Então, quando o avaliador, né, vai fazer toda ali a correção da sua prova, ele vai fazer essa correção dividida por competências. Então, por isso é importante você conhecer que competências são essas, o que é que elas englobam, né? Elas falam sobre o que, elas exigem o que, e o que é que eu posso estar ali construindo no meu texto para que determinada competência adquira, né, essa pontuação de 200 pontos, que é o máximo de cada competência, para que no final você consiga a pontuação máxima do seu texto, ok? Então, bora lá. Na competência número 1, eles irão, né, os avaliadores, dentro da competência número 1, os avaliadores irão fazer a correção e irão verificar o modo como você demonstra o seu domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, nesse momento, você deverá demonstrar que você conhece ali, né, os pormenores da língua portuguesa, ok? Quando ele fala, né, nessa escrita formal da língua portuguesa, a gente vai evitar a questão da variação linguística, né? Por exemplo, palavras que são conhecidas somente em determinadas regiões, palavras que não são, né, de um contexto muito mais geral, que estão fora da questão da escrita formal, ok? Questão de gírias, né? Até mesmo o uso de palavras de outras línguas, olha como ele enfatiza, né? A escrita formal da língua portuguesa. Então, né, geralmente quando se utiliza a palavra de uma outra língua, né, com a própria língua inglesa, geralmente se coloca entre aspas, né, que ali, até mesmo por uma palavra que não tem uma correspondência na nossa língua, por exemplo, né? Então, essa modalidade escrita formal da língua portuguesa, você precisa estar ali muito bem preparado para mostrar todo o seu domínio. Então, esses elementos que serão avaliados dentro da competência de número 1. Ok? Na competência número 2, você será avaliado a partir da ideia de compreensão da proposta de redação.
assim também como da aplicação dos conceitos de várias áreas de conhecimento, para que você possa desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. E olha como ele enfatiza que é em prosa, né? Não é em verso, não é como a construção, por exemplo, né, do poema, que a gente já tem esse conhecimento mais de verso, né, a questão das rimas. Então, dentro da competência número 2, você precisa estar atento a essas questões, ok? Por exemplo, se você faz a leitura do tema, no entanto você não compreende ou você compreende de outra forma ali a proposta de redação, você tem muita chance de fazer um tangenciamento de tema, uma fuga de tema, né, que é considerado grave, que inclusive leva a sua pontuação a nota 0. Então a competência número 2 é uma das mais importantes, porque é a partir dessa competência, a partir da compreensão da proposta de redação, que você vai construir o seu texto. Se você não compreende o que é que o texto está te pedindo, dificilmente você vai conseguir entregar um texto que seja uma pontuação máxima ou uma pontuação boa, né? Não necessariamente 1000, mas uma pontuação que seja boa, ok? Além da aplicação das várias áreas de conhecimento. Quando você insere ali dentro do seu texto da redação, quando a gente pensa em redação, não é só para mostrar que a gente sabe, né, fazer ali a escrita formal da língua portuguesa, ok? É também para que haja essas diversas áreas do conhecimento ali conversando uns com os outros. Quando eu insiro elementos da biologia, elementos da filosofia, da sociologia, né, elementos da história, muito importante ali para o nosso texto da redação, que faz todo esse registro, né, historiográfico para se construir ali também os argumentos. Então, é necessário que a gente insira dentro do nosso texto essas questões das várias áreas de conhecimento, ok? Sempre partindo do texto dissertativo argumentativo. Você não vai fazer um texto expositivo, você não vai fazer um texto narrativo, um texto descritivo ou um texto injuntivo. É um texto dissertativo argumentativo. Então também precisa pensar aí essa questão da tipologia textual, certo? Então vamos lá para a competência 3, né? É dentro dessa competência que você vai organizar o seu texto. Logo quando a gente vê ali um tema, a gente começa a ter várias ideias, né? Chove ideias pra gente. Então é importante até que no momento que você lê os textos motivadores, né? E no momento em que você lê a proposta de redação, né, o tema dessa proposta, quando vem as ideias, você já começa a fazer anotações ali do lado. Posteriormente, né, você vai selecionar, você vai relacionar, organizar e interpretar ali, além de eleger o que é mais importante para a escrita do seu texto, o que não pode faltar ali para aquele seu texto, ok? O que é de extrema relevância para ser discutido e o que te coloca como um participante que realmente tem esse domínio desse conteúdo, que tem um domínio da escrita formal da língua portuguesa. O que vai te diferenciar dos demais. Então, são esses elementos que serão ali observados dentro da competência 3, certo? É a sua capacidade de pensar o que é relevante para o seu texto e como é que você vai organizar esses elementos importantes. Sei lá, vamos supor que você tem 3 informações super importantes para colocar no seu texto. E aí você vai precisar articular essas informações para que elas possam estar ali relacionadas umas às outras de forma que todas essas informações aparentam, né, no seu texto aí uma importância e também uma característica de que você tem esse domínio, certo? Sem deixar nenhum outro elemento de fora dessa discussão, já que você está ali na questão da argumentação, né? Você precisa mostrar esses argumentos para que haja a defesa coerente, uma defesa, né, ali muito bem fundamentada do seu ponto de vista a respeito de um tema, ok? Então selecione aquilo que é mais importante, aquilo que não está tão batido, né, nas discussões, até mesmo a questão de você vai fazer a citação de algum
filósofo, sociólogo, de algum indivíduo que tem um amplo estudo ou que debate sobre aquela determinada temática, né? Sei lá, não tenta repetir sempre as mesmas pessoas, que já está muito batido. Pesquisa um outro indivíduo que também fala sobre essa mesma teoria, mas que não é tão conhecido assim, né? Isso vai mostrar que você, né, tá ali por uma outra vertente, mas que segue também a mesma teoria, mas de um outro personagem, né? Então demonstra que você não está sendo, às vezes até a gente coloca alguém, mas que geralmente a gente não conhece, né? É só porque ouviu falar ou, né, viu em algum outro lugar, mas não conhece a fundo a teoria. Também tomar bastante cuidado com isso, já que nós estamos organizando as nossas informações, organizando as nossas citações, certo? A competência 4, você será avaliado, né, na questão de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Esses mecanismos, eles são importantes e necessários para que você possa construir a sua argumentação, ok? A questão das conjunções, né, da preposição, certo? Esses mecanismos linguísticos aí, então tá muito mais relacionado à questão da minha gramática, né? A questão da sintaxe aí, muito bem. Inclusive, nós podemos, se nós formos organizar, né? E até mesmo uma questão também de melhor estudar a competência 1 e a 4, né? Então, elas são similares. No entanto, a competência 4 está muito ligada aos mecanismos linguísticos, que é aquilo que vai ligar os meus elementos, né? A questão da conjunção, certo? Muito importante a conjunção, né, adversativa. Às vezes você confirma uma coisa e depois você coloca uma conjunção adversativa, ou seja, dá uma ideia de adversidade. No entanto, não era isso que você queria, né? Você estava ali tentando construir um argumento ao seu favor. Então, precisa também conhecer que elementos são necessários e são cabíveis para o seu texto, ok? E a competência 5, ok? Que é o quê? A elaboração da proposta de intervenção. É a partir desta proposta que você será avaliado se você tem, né, essa capacidade mesmo de conseguir elaborar a resolução de um problema, certo? Sempre, e isso é enfatizado dentro da proposta de redação, a questão do respeito aos direitos humanos, ok? Então, você não vai colocar lá no seu texto, né, para, sei lá, acabar com o problema, destruir todo mundo, né? Não, isso não vai acabar um problema, isso só vai somar outros problemas, aqueles que você já deveria ter solucionado. Então, sempre pensar essa proposta de intervenção como uma solução para aquele problema ou para, né, se você não vai solucionar ele 100%, mas ao menos amenizar, né, aquele problema. Amenizar, sei lá, 50%, 70% para uma determinada, né, população, que seria aqueles indivíduos que estão sendo foco ali daquele texto, certo? Sempre respeitando os direitos humanos, ok? Então, logo lá no início, eu trouxe a folhinha de redação, né, para que vocês pudessem visualizar como é essa folha de redação, como é que ela aparece lá no Enem, né? Então, nós temos aqui essa organização. Eu havia dito que em 4 parágrafos o texto estava organizado, e aí nós temos a nossa divisão tríade, né, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Esse texto, né, apresentado aqui para vocês, ele tem um parágrafo introdutório, ele tem 2 parágrafos de desenvolvimento e ele tem um parágrafo para a conclusão, que é onde está colocada ali a proposta de intervenção, ok? Então, fazendo a leitura aqui desse texto, né, então, de Augusto Fernandes Capini, essa é uma redação nota 1000, nós vamos verificar parágrafo por parágrafo e como ele vai se constituindo ali a respeito dessa discussão e da própria estrutura mesmo do texto, né? Lembrando que é um texto dissertativo argumentativo. Então, você vai dissertar sobre um tema, no entanto, você vai argumentar, ou seja, buscar o convencimento do seu leitor de que seu ponto de vista ele
é compreensível, ele é viável, ele é razoável e ele, né, está ok. Então, olha só, no começo, ele já tem ali um indivíduo para fazer essa relação, né? Que é Aristóteles. E aí, ele coloca entre vírgulas, né? Para explicar ali quem é Aristóteles, grande pensador da antiguidade. E aí vai dizer por que ele inseriu Aristóteles ali naquele texto, né? Então, ele defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Então, e aí eu apresento a questão do texto, né, da folha de redação, lá do ano de 2019, que era o acesso à democratização do cinema no Brasil, ele vai pensar também como esse cinema, né, ele é essencial, ok? Então aí o nosso indivíduo, ele já cita o Aristóteles, né, que defendia essa importância do conhecimento. E ele atrela esse conhecimento à questão do acesso ao cinema, certo? Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Ele ainda está ali discorrendo a respeito, né, do que esse elemento aí tem como importância no texto. Nesse contexto, olha só como ele vai situar a teoria de Aristóteles com o que ele pretende dizer, né? Destaca-se a importância do cinema desde a sua criação, no século XIX, até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. Então ele já destaca aí a importância do cinema, não só nos dias atuais, nos nossos dias, né? Mas desde a sua criação. Ele faz aí uma questão historiográfica, né? É importante por quê? Né? Para a construção de uma sociedade mais culta, certo? Então está relacionado com a questão cultural, né? O modo como nós nos comportamos uns com os outros. Vamos lá. No entanto, olha só, né? A questão adversativa aí. Há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados e aí ele vai colocar os problemas, né? Quais são eles? Elitização do espaço público, causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Então ele dá aí o seu posicionamento, né? Então o que impede essa democratização? E primeiro você tem que saber o que é essa palavrinha, né? O que significa democratização, o que é algo democrático, ok? Então, esse acesso, ele não está acontecendo, né? É isso que ele está dizendo aí. Então, está centrado na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual, ok? Então, o que ele está dizendo aí é que esse acesso, né, ele é importante para que possa reverter esse quadro de insuficiência intelectual. Um termo até interessante, né? Então, com isso, faz-se necessário uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. E aqui ele já enfatiza a necessidade de pensar novas formas, né? Formas inovadoras para que esse acesso chegue a todas ou ao maior número possível de pessoas. Então, continuando, esses dois parágrafos do desenvolvimento. De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Porém, olha lá, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos de quê? De conhecimento, né, de cultura, de lazer, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, que era o que ele estava falando lá anteriormente, né? Essa centralização desses espaços nesses ambientes mais elitizados. Como os shopping centers, e observe que ele coloca entre aspas aí essa palavra, que é uma palavra, né, que não pertence à língua portuguesa, certo? Então, esses espaços, né, é inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Então, ele faz uma constatação, né? Isso é inquestionável. Essa segregação é identificada na elaboração da tese da subcidadania, e ele coloca entre aspas também, porque é, né, um conceito aí cunhado
pelo sociólogo Gessé Souza. E o que consiste isso, né? Denunciar a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela falta de ação do Estado quanto pela indiferença da sociedade em geral. E aqui coloca dois elementos, né? O Estado e a sociedade. Então fica claro, então, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. Ok? Como consequência, ou seja, né, o que acarreta esses indivíduos não terem ali esse acesso? Qual é a consequência disso, né? Como consequência dessa elitização dos espaços públicos, que promove a exclusão das camadas mais periféricas, é observado um bloqueio intelectual imposto a essa parte da população. Que parte é essa? As camadas mais periféricas, né? Nesse sentido, assuntos pertinentes ao saber coletivo, que por vezes não são ensinados nas instituições formais de ensino, mas são destacados pelos filmes exibidos nos cinemas, não alcançam as mentes das minorias sociais, fato que impede a obtenção de conhecimento e, por conseguinte, a plenitude da essência aristotélica. Então, o que ele está dizendo aqui é que o cinema, né, ele é um elemento que pode ser uma extensão desse saber, né, uma extensão de um saber que a escola, às vezes, ela não tem, né, toda essa completude. Os outros espaços de convívio social não têm essa discussão, né? Então, o cinema ele seria uma extensão desse conhecimento, seria um local de aprendizagem também, né? Não só de lazer, mas também um elemento que pode ali trazer várias discussões relacionadas a esse saber coletivo, né? Quando ele diz que esses assuntos pertinentes ao saber coletivo, eles não estão chegando a essa camada social, certo? Então, sempre pensar como o nosso conteúdo ele está relacionado com o social, ok? Já que o tema ele traz uma problemática social. Então, pensa esse elemento dentro de uma sociedade, ok? Vamos lá. Então, essa situação relaciona-se com o conceito de alienação, que é um outro conceito aí cunhado, né, pelo filósofo alemão Karl Marx. E ele coloca entre aspas, né, porque esse é um conceito que não é delimitado por ele, pelo indivíduo que escreve, mas por uma outra pessoa, que é o indivíduo que ele vai citar, que é o Karl Marx. Ok? Então, quando se trata de uma teoria, um nome de livro, né, ou uma outra obra, sempre entre aspas, para delimitar que você está citando elementos que não foram aí criados por você, ok? E aí sempre citar quem é o elemento, quem é o sujeito, né, que faz aí essa determinação aí conceitual, assim também como a discussão, certo? Por exemplo, sobre cidadania, quem fala é o Gessé Souza, que está muito bem colocado no texto. A alienação, Karl Marx. Então, sempre apresentar o conceito e apresentar o indivíduo que cunhou ali esse conceito, assim também como uma exemplificação do que é essa teoria, né? A questão da alienação caracteriza o estado de insuficiência intelectual vivido pelos trabalhadores da classe operária, no contexto da Revolução Industrial, refletido na camada pobre brasileira atual. Então, ele faz aí também esse parâmetro historiográfico, né? Então, esse termo cunhado por Karl Marx de alienação lá na Revolução Industrial, ele ainda está acontecendo na nossa sociedade. Então, fazer aí essa relação historiográfica para exemplificar, né, para explicar melhor os seus argumentos também é importante. E aqui, para finalizar, a questão do nosso proposta de intervenção, né? Então, portanto, né, já concluindo, aí finalizando aí o texto, então é importante se pensar, né? Então fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade da democratização desse recurso. Isso é um fato, né? Então como é que isso pode ser solucionado? Como é que isso pode ser resolvido? Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer, por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar a situação de alienação, cunhada lá por Karl Marx, né,
e a questão da insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles, que ele citou lá no início do texto, né? Destacando-se logo das outras espécies animais através do conhecimento da cultura. Então ele faz até uma retomada aí mesmo de teoria, né? Quando ele diz que o que difere os homens dos animais, né? A questão aí do Aristóteles, e ele vai dizer que é essa condição crítica, né? Essa condição aí de pensar, de agir, de reagir ao que acontece no nosso meio. Então, dentro dessa proposta de intervenção, eu preciso dizer o que deve ser feito, né, que é a instalação, a construção aí e a instalação desses espaços de cinema público, né? Quem deve fazer, tá? Por meio de quem, de que forma e quem será o meu indivíduo ou a minha parcela social a ser beneficiado. Tudo certo? Então vamos lá. Só retomando, né, que a redação ela é dividida nesses 4 elementos aí, se a gente for pensar, né, numa questão bem mais organizacional desse texto, que é o tema, que é aquilo que é dado a você, a tese, que é o seu ponto de vista a respeito daquele tema, seus argumentos é a fundamentação, é o modo como você vai convencer o seu leitor de que o seu ponto de vista está correto. E a sua proposta de intervenção, que é o modo como você vai solucionar o problema dado lá no tema, ok? Então, a live de hoje é essa e eu gostaria que você, né, colocasse aí o que você achou interessante, tá? O seu posicionamento aí a respeito do que nós conversamos hoje, ok? Então, por hoje é só, te aguardo até um próximo momento.